Eu sou Robéria Viana e esse é o canal As Virtudes de Maria. E hoje a gente vai falar sobre o capítulo 4 do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, que consiste na consagração a Jesus por meio de Maria. Então vamos lá. O capítulo 4 ele é dividido em 2 artigos. Ele é bem curtinho e ele vem falar sobre a perfeita devoção à Santíssima Virgem ou a perfeita consagração a Jesus Cristo. Ou seja, uma está ligado à outra. A gente tem uma perfeita devoção a Nossa Senhora e isso gera uma consagração perfeita a Jesus Cristo. Como a gente já havia falando nos capítulos anteriores, nos vídeos anteriores, quando a gente entrega o nosso coração a Maria, ela transforma em um coração perfeito para Jesus. Todas as obras que a gente faz, que a gente entrega para Maria, ela transforma isso em perfeição a Jesus. Ela transforma um louvor, ela transforma uma adoração, ela transforma uma honra em perfeição a Jesus. Então, na introdução desse capítulo, ele fala dessa devoção, né? Que quando a gente se une à devoção à Nossa Senhora, a gente se consagra perfeitamente a Jesus, né? Então, aqui eu escrevi: quanto mais nos consagramos, nos entregamos a Maria, mais estamos unidos a Jesus. Ou seja, quanto mais a gente se consagra, quanto mais a gente segue essa devoção, segue as práticas de devoção, mais a gente está abraçando a Jesus Cristo, né? Então, no tratado, ele fala, São Luís fala, que essa devoção é a renovação dos votos do batismo, né? É a renovação da pobreza, da obediência, da castidade, que a gente assume que, na verdade, como nós somos pequenos, quem assume para nós são os nossos padrinhos, né? Então, a gente assume essa união com Jesus desde pequenos, né? Esse abandono do demônio e essa união com Jesus Cristo, né? Então, quando a gente faz a consagração a Jesus por Maria, a gente renova essas promessas, devolvendo a Jesus o que sempre foi dele, né? Se você é batizado, você já tinha prometido isso a Jesus antes. Então, é uma devolução dessa aliança que foi feita com Jesus, né? Então, quando a gente assume o compromisso de pobreza, a gente assume dar a Nossa Senhora todos os nossos bens, né? Os nossos bens materiais. No da castidade, a gente assume a dar a Nossa Senhora o nosso corpo, né? A nossa castidade, né? A obediência do corpo, né? E na obediência, a gente assume dar a vontade própria, né? A nossa vontade a gente entrega nas mãos de Nossa Senhora para que ela possa entregá-las a Jesus, né? As nossas vontades, né? Então, a gente realmente se entrega de corpo inteiro à consagração para que todas as nossas ações, todas as nossas obras, os nossos pensamentos, o nosso íntimo seja consagrado a Jesus por Maria, né? Então, no artigo 1, ele fala sobre uma perfeita e inteira consagração de si mesmo à Santíssima Virgem, né? Eu estava falando um pouquinho, né? Que é esse ato de você se doar por inteiro, sem reservas, né? Sem querer nada em troca, né? Nessa consagração a gente deve entregar todo o nosso serviço, todas as nossas ações, tudo a Nossa Senhora, né? Pense aí em tudo que você tem, né? Se você tem seus bens materiais, se você tem as suas virtudes, se você tem o seu cantar, o seu pregar, a sua família, né? Tudo que você tem que entregar a Nossa Senhora. E ela vai fazer o que ela quiser com tudo que você tem, né? Então, muitas vezes, quando nós rezamos e ganhamos méritos pela nossa oração, temos que entregar
Não, na verdade não temos que entregar. A gente já entrega. Através da consagração, nós já nos entregamos a Nossa Senhora. De livre e espontânea vontade, né? Ninguém está forçando você a fazer a consagração a Nossa Senhora. Então, você já está doando a Nossa Senhora todo o seu ser. Todas as suas ações e todas as suas obras, né? No ato de se consagrar a Jesus por Nossa Senhora, você já faz isso, né? Então, tudo que você faz, todas as suas orações, todos os méritos que você deveria receber, eles são colocados na mão de Nossa Senhora, porque você já pertence a ela, você é escravo dela, né? Então, ela faz o que ela bem entender com esses méritos. Ela ajuda as pessoas mais necessitadas de graças com os méritos que você doa para Maria. Aí você pode perguntar, Robéria, mas então quer dizer que a partir de agora, todas as minhas orações, todos os meus sacrifícios, jejuns, eles não serão mais entregues a mim? Não. Tudo agora que você fizer a partir da consagração a Jesus, por meio de Maria, elas serão entregues a Maria. Ah, mas eu vou ficar desamparada? Ah, mas eu não vou poder pedir mais nenhuma graça? Entenda que quando nós dizemos que somos pertença de Nossa Senhora, ela cuida de tudo, né? Ela cuidou daquele casamento nas bodas de Caná sem nem ter uma intimidade com a família. Se ela foi convidada, ela conhecia os noivos, né? Mas mesmo assim é uma invasão. A gente só estar dentro da cozinha daquelas pessoas que são da nossa família, né? A gente só ajuda a servir, a gente só ajuda a arrumar aquelas festas que pertencem à nossa família, né? Você não vai invadir o casamento de um amigo seu e vai dar palpite, né? E Nossa Senhora, ela cuida como se fosse da família dela. Então, ela vai cuidar de você, né? Independente daquilo que você precisar, independente daquilo que você necessitar, Nossa Senhora vai estar ao seu auxílio. Ela jamais iria desamparar um filho, um escravo que se doa e que não deseja nada em troca e que busca incessantemente a perfeição nesse ato de consagração, né? Então, entenda que apesar de que nós entreguemos a Nossa Senhora o nosso tudo, sabemos que tudo temos com Nossa Senhora, né? Ela jamais vai nos abandonar, né? Então, precisamos entregar para ela o nosso corpo, né? Os nossos pensamentos, o nosso corpo físico mesmo, né? Precisamos entregar a nossa alma, precisamos entregar os nossos bens exteriores e os nossos bens interiores e espirituais, como eu já havia falado. Então, todo o nosso ser, ele precisa estar nas mãos de Maria, para que ela possa fazer de nós escravos perfeitos de Jesus. Então, no artigo 2, ele vai tratar sobre uma perfeita renovação dos votos de batismo, né? Eu já havia falado um pouquinho da introdução, mas no batismo a gente aceita Jesus e a gente renuncia ao demônio, né? Então, a consagração a Jesus por Maria, ela é essa renovação das promessas do batismo. Ou seja, ela é renunciar ao inimigo e é aceitar Jesus de uma forma perfeita, porque é pelas mãos de Nossa Senhora, né? Então, é uma escolha feita por você, né? A gente escolhe não pecar, a gente escolhe ir à missa, a gente escolhe se consagrar a Nossa Senhora. Então, são escolhas. Eu digo sempre que amar é uma decisão. A gente decide amar o outro, né? Foge da questão para um casamento de desejo, de prazer. É decidir acolher aquela pessoa junto de você para uma amizade do mesmo jeito. A gente decide cuidar, a gente decide amar aquela pessoa. Então, com a consagração, né, a verdadeira devoção à Santíssima Virgem, a gente escolhe ser escravo de Nossa Senhora. Então, a gente decide. E se a gente decide, a gente precisa abandonar o pecado, semear o bem, construir o hábito, as práticas, as verdadeiras práticas que foram faladas no capítulo 3. Então, realmente
escolher uma vida nova, né? É sair da mesmice, sair do velho e acolher mesmo esse novo de Jesus, né? Acolher essa vontade de Deus, esquecer das coisas pequenas, das coisas materiais e abraçar mesmo essa renovação do batismo, essa renovação das promessas, esse sim verdadeiro a Jesus Cristo, né? É se perder para encontrar, né? Se perder a si mesmo, como diz São Paulo, né? Não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim, né? Então, realmente é deixar com que Deus conduza a nossa vida, fazer a vontade de Deus, ser obediente ao chamado a Deus, né? Então, Nossa Senhora é essa via perfeita para que possamos encontrar e renovar essas promessas do batismo. Então, a gente precisa consagrar o nosso ser, consagrar a nossa alma e não ter medo daquilo que vem pela frente, né? Não ter medo do futuro, né? Muitas vezes as pessoas temem fazer a consagração pelas situações que poderão acontecer. Quando a gente dá o nosso sim verdadeiro a Deus, sabemos que estamos sujeitos às ciladas do inimigo. Mas não é por causa disso que você vai deixar de consagrar a sua vida, de se doar inteiramente a Jesus por causa das ciladas do inimigo. Aquele que confia no Senhor sabe que está seguro nas suas mãos, né? Então, eu vou ler para vocês um trechinho do tratado, na página 129, que vem explicar aqui, né? A questão dos bens e que Nossa Senhora cuida de nós, né? Que independente da gente não ter os nossos méritos, da gente receber os nossos méritos, Nossa Senhora, ela cuida de nós, né? Então, é um questionamento, né? Se eu der à Santíssima Virgem todo o valor de minhas ações para que ela as aplique a quem quiser, terei de sofrer, talvez, muito tempo no purgatório. Isso é verdade? É sim. É sim, porque você assume a vida do irmão quando você vira escravo de Nossa Senhora. Então, nós temos que aceitar isso de uma maneira feliz, né? Aceitar o sofrimento que nós vamos passar, porque nós conseguimos ajudar alguém a sair do purgatório, né? A sair do fogo do amor, né? Então, por mais que nós possamos sofrer, nós temos que ter uma alma tranquila de que nós conseguimos ajudar Nossa Senhora a resgatar alguém para o céu, né? Realmente doar sem reservas, fazer aquilo que Jesus Cristo fez na cruz, né? Ele se doou por nós, salvou as nossas almas, né? Perdoou os nossos pecados. Então, nós temos que retribuir de alguma forma, né? Que essa forma seja, pelo menos, passar algum tempo no purgatório para resgatar alguma alma que se perdeu. E logo mais na página 130, ele vai dizer, né? Muito ao contrário, é a esta alma, como veremos a seguir, que Nosso Senhor e Sua Mãe Santíssima se mostram mais generosos neste mundo e no outro, na ordem da natureza, da graça e da glória. Ou seja, a gente não tem que se preocupar com essas questões de se a gente vai receber algo em troca, se tudo que a gente está fazendo é para nos levar ao céu, entendeu? A gente tem que fazer por amor, fazer sem esperar receber, acreditando que Nossa Senhora está fazendo pelos outros servos dela, né? Lançar o nosso coração, lançar a nossa oração, lançar o nosso sacrifício, o nosso jejum por aqueles que ainda não acreditam em Jesus, por aqueles que não respeitam Nossa Senhora, e fazer com que todas as nossas ações sejam para glorificar aos céus, independente se esses méritos venham para nós ou não,
né? Então, aquele que pertence a Deus, que abandonou o pecado, que faz as boas obras, que, que pratica o bem, que tem um coração íntimo com Jesus Cristo, que vai por Jesus, vai até Jesus por Maria, né? Esse é aquele que agrada o coração de Jesus. Esse é aquele que agrada ao coração de Maria, que eles podem dizer, bater no peito e dizer: esse é um bom escravo, esse é um bom servo, esse realmente está querendo dar um pouco de si pelo outro, né? Então esse capítulo ele fala muito desse ser pertença, né? De renovar as promessas e dizer: eu aceito o compromisso de voltar o meu coração para Deus. Então, que vocês possam ter compreendido um pouquinho dessa partilha e que a gente possa saber que, independente dos méritos das boas obras que fazemos, nosso coração ele tem que ser pertença de Deus, ele tem que ser íntimo de Deus. E isso é o que tem que importar para nós, né? Não receber nada em troca, para tudo receber em Deus, né? Então fiquem com Deus, que nosso Senhor vos guarde e até o próximo vídeo. Deus abençoe.